Tudo bem? Como é que vocês estão aí nessa pandemia de coronavírus? Como diz a nossa amiguinha americana lá. Tudo bem com vocês? Tá todo mundo aí em casa, na quarentena? Vamos lá, hein, ó. Vou manter aí quem é de São Paulo até o dia 10 de maio, ficar em casa aí, senão o Doriana vai prorrogar esse negócio aí e a gente não vai poder sair pra beijar mais. Bom, hoje eu tava vendo algumas reportagens e eu vi uma reportagem que me chamou bastante atenção. Deixa eu abrir ela aqui. Anvisa aprova a aplicação de teste rápido para Covid em farmácias. Ah, associações que reúnem laboratórios reagem às medidas e apontam risco. É óbvio, né? Mas esse a gente vai comentar no decorrer do vídeo. A Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou nesta terça-feira, hoje dia 28, uma proposta que autoriza a aplicação de testes rápidos em farmácias e drogarias para detectar o novo coronavírus. A medida deve valer durante o período de emergência em saúde pública devido à pandemia. Em geral, os testes rápidos, também chamados de sorológico, usam uma pequena amostra de sangue que é inserida em uma plataforma para a detecção do anticorpo para o SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 é o nome chique do coronavírus, tá? O resultado leva em torno de 10 a 30 minutos. Algumas coisas me chamaram a atenção em relação a essa. A reportagem vai em frente, mas algumas coisas me chamou a atenção, ou na verdade me fez pensar em relação a esses testes sendo aplicados em farmácias. Vou ser sincero que eu estou bem em cima do muro em relação a ele. Por... Vamos pegar os dois lados. Vamos primeiro pegar o lado negativo. O lado negativo dessa história toda é o fator brasileiro, né? A gente vai querer se aproveitar disso, ou a gente não, né, na verdade. A gente, né, e as farmácias, as redes farmacêuticas vão querer se aproveitar disso para ganhar grana em cima, né? E esse não é um medo infundado, ou seja, não é um medo que eu tirei do Dataku, como diz os meninos do Galãs Feios. Você tem aí situações que aconteceram desde o início do ano que fazem com que eu pense dessa forma, né? Com os espertinhos querendo roubar, né? Os espertinhos querendo passar a perna, falsificar exames. Hoje existem, se eu não me engano, existem na Anvisa 33 testes aprovados para serem aplicados ou utilizados no Brasil para detectar o coronavírus. E um deles, e tem vários desses testes rápidos, né, que detecta o anticorpo. Na verdade, ele não detecta o vírus, ele detecta o anticorpo. Mas, por exemplo, voltando, só se for uma divagação rápida. Mas, por exemplo, há menos de um mês atrás, a primeira carga de testes que chegou, que a Vale comprou, a Vale não, foi uma outra empresa aqui de São Paulo que comprou 500 mil testes de coronavírus. Teve uns espertinhos que roubaram 15 mil de dentro do aeroporto de Guarulhos, né? E tava vendendo em uma carga de 80 mil reais, que no caso esses 15 mil testes, 80 mil reais, viraram 3 milhões de reais na mão dos ladrões. Ainda bem que a polícia conseguiu pegar antes, os testes foram devolvidos ao verdadeiro dono, e que na verdade era o governo, né? E até aí está sendo investigado o porquê, como que esses testes saíram de dentro do aeroporto de Guarulhos, né? Uma outra coisa que me preocupa é a questão de burlar as regras. Ainda não existe não existe o procedimento de como esses testes vão ser aplicados nas farmácias. Mas de alguma forma o pessoal vai dar um jeitinho de burlar a regra para fazer mais testes e tal, né? A gente sabe, nós somos brasileiros. Brasil não é para iniciantes. É, E umas outras coisas me chamam a atenção também desse projeto, nessa autorização da Anvisa. A primeira. Ah, tem uma outra coisa também em relação aos espertinhos. Depois eu volto nisso que eu estava falando. O governo de Santa Catarina, eles compraram.
200 unidades de respiradores, que 200 unidades de respiradores pagaram 33 milhões e não recebeu os respiradores, de uma empresa nacional. Tá? Eles cotaram um equipamento tipo assim, vamos fazer uma comparação com o computador. Eles cotaram, por exemplo, um HP, um computador, um notebook HP. Vou pegar um carro, na verdade. Eles cotaram um aparelho, um BMW, e receberam um Fusca, né? E o governo de Manaus, que pagou uma puta de uma grana também em respiradores que não funcionam, e pagou 300 vezes mais o valor que o equipamento valia, né? Então tem esses poréns, né? Ah, outra coisa que me chama a atenção é que o projeto ainda não saiu, né? Não foi, o projeto ainda não saiu, na verdade, né? Ele vai ser liberado a semana que vem, o formato, os procedimentos de como ele vai acontecer. Mas, por exemplo, será que as farmácias vão ser obrigadas a notificar o governo se um exame deu positivo? Primeiro ponto. Outro ponto, será que esse projeto ele vai limitar o valor desses... primeiro, vai ser cobrado. E segundo, se for cobrado, será que o governo vai limitar o valor, vai colocar um preço, um teto de valor que pode ser cobrado? Senão, senão você vai na farmácia, a gente tem o teste, se faz o teste sim. Custa 1 trilhão de dinheiros milicianos. Já pensou? Né? E outra coisa que me chama bastante atenção. Como esses testes são muito novos, apesar de eu confiar muito na ciência, esses testes são muito novos. Os testes rápidos você precisa ter um procedimento. Então, por exemplo, esse teste rápido ele só funciona a partir do 7º dia que você começou a desenvolver os sintomas. Então, por exemplo, se eu desenvolver o sintoma hoje, não adianta eu ir lá hoje ou amanhã e fazer o teste, porque vai dar negativo, né? Então, se eu tenho um sintoma hoje, eu só posso fazer na próxima terça-feira. Então, existe um risco do falso negativo, porque esse teste rápido, ele não detecta o vírus, ele detecta o anticorpo. E o anticorpo só começa a ser produzido a partir da explosão de replicação do vírus, que é a partir do 5º ou 6º dia. Né? Então, por isso que o teste só pode ser aplicado a partir do 7º dia. Esse teste rápido. Existe um outro teste que ele é mais demorado, mas aí demora um pouco mais para ser feito, que é o teste de PCR, que é aquela que o pessoal chega aqui, pega um cotonetezinho, enfia no seu nariz lá no fundo, tira uma catota aqui e manda para o laboratório. Aí eles fazem as análises através do RNA, que é a identidade genética do vírus e tal, para falar se você está ou não. Eles fazem o teste a partir do próprio vírus. No caso do teste rápido, é a partir do anticorpo do vírus. Né? Mas apesar de tantos pontos negativos, eu acho que ele tem um ponto positivo. Ele vai conseguir diminuir o gargalo das subnotificações. Né? Existem alguns estudos de universidades brasileiras no Rio Grande do Sul, e eu acho que teve acho que da Federal do Rio, da Federal de Pelotas, e teve mais uma outra que eu não lembro agora. Que os casos hoje, na verdade, eles podem estar até 10 vezes maior do que o Ministério da Saúde indica. Então, por exemplo, se hoje estamos em, sei lá, 60 mil casos confirmados, multiplica isso por 10. Tá? As mortes podem ser bem mais do que isso, em torno de 7 vezes mais, né, do que acho que é 4 mil, quase 5 mil mortes. Né? Então pode ter até 5 vezes mais, por causa do gargalo da subnotificação.
E o que acontece? Por que acontece essa subnotificação? O Brasil não tem testes o suficientes, o poder público não tem testes o suficientes para testar todo mundo, né? Não tem testes o suficientes para dizer, ó, você está livre, ou você não está, ou você já tem o anticorpo, quer dizer que você já passou. Não tem, o governo não tem. Eles precisam priorizar pessoas que estão internadas, profissionais de segurança, e principalmente profissionais da saúde, que são os mais que estão sendo os mais afetados depois do público-alvo, do dito público-alvo, né? Apesar do que a gente tem visto que o corona não tem escolhido muita gente assim, não tem escolhido bem o seu foco, ele tá pegando todo mundo. Então, por mais que tenha tantos pontos negativos, eu acho que esse ponto positivo de você conseguir diminuir esse gargalo da subnotificação já é um ponto a ser considerado. Mas é preciso levar em consideração como esse trabalho será feito. Eu tenho medo. Eu tenho medo do fator brasileiro. Eu tenho muito medo de que isso vire um samba do crioulo doido, né? Ou vire uma bagunça, né? Bom, vamos esperar até a próxima semana, quando a Anvisa vai liberar como vai ser os procedimentos para aplicação desses testes rápidos. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um joinha aqui embaixo. Se vocês não gostaram, tudo bem, não há problema. É só me falar por que vocês não gostou. Ativa o sininho aqui, porque toda vez que tiver alguma coisa nova, vocês vão receber. Manda esse vídeo lá para sua amiga ou para o seu amigo que não acredita no coronavírus, que ele acredita que é só uma gripezinha. E a gente se vê aí nos próximos vídeos. Ah, eu ainda não fiz o último vídeo da série, tá? Mas eu vou fazer. E então, por hoje é só. Beijo do Nanico.